suficientemente poderoso para poder mostrar o diverso. Olha aqui, eu respeito isso, eu respeito aquilo. Então, outra maneira de apresentar essa questão está contida numa metáfora do espelho, que é sugerida pelo professor, meu colega, meu amigo, Manuel Carneiro Leão. Obrigado. É gozado essa metáfora do Carneiro Leão. Ele diz o seguinte: quando alguém se olha no espelho, não vê o outro de si mesmo, nem mesmo o outro do outro, mas apenas a si mesmo. Essa reduplicação de si mesmo é uma circularidade vazia. Por quê? Porque prescinde da mediação que é necessária a todo ato de conhecer. É a visão que você tem do puro espetáculo, que é a lógica do funcionamento midiático até agora. É a lógica do puro espetáculo. Não quer dizer que eu não vejo espetáculo na mídia, que eu possa ver. Na verdade, eu acabei enchendo um pouco o saco da televisão, mas não vivo falando com a televisão. A lógica do só espetáculo, que é capaz de emocionar, e a emoção é um instrumento do funcionamento político atual. A emoção é. Nós estamos vivendo numa democracia de emoções, mais do que uma democracia de opiniões. Portanto, a mídia, portanto, é capaz de emocionar, mas sem produzir uma coisa diferente da emoção, que é o sentimento. Qual a diferença entre o sentimento e a emoção? É que o sentimento é a emoção atravessada pela lucidez. Né? Uma emoção lúcida, não é emoção arrebatadora, é o sentimento. Também não tenho nada contra as emoções, que são pequenas mortes, as paixões, em que você se perde. Mas o sentimento é diferente. O sentimento é diferente. Ele é atravessado por uma lucidez. A mídia, essa democracia das emoções, é sem lucidez. Então, o que é o sentimento? É essa lupa que nós assestamos sobre a diversidade. Isso é o sentimento. Quer dizer, para além do registro intelectual, para além da embriaguez emocional do afeto, um concerto de rock, bom, é embriaguez mesmo do afeto, tá? Um instante ali. Mas, além disso, está o sentimento que leva à coexistência sensível. Ou seja, o que é a coexistência sensível pelo sentimento? É a aceitação e a aproximação do outro. É a aceitação e a aproximação do outro. Ou seja, não se trata de aceitação intelectual, da aceitação intelectual da diferença, porque essa aceitação intelectual da diferença, em termos filosóficos, é o complemento negativo da identidade. Você tem uma identidade que se sou branco, o outro que é diferente, tem uma identidade que é que essas identidades são falsas, as duas. Né? Um é só o complemento lógico do outro, você diz às vezes também para se afirmar na luta, mas não há identidade. Não há identidade, não existe identidade racial. Então, você pode educar a consciência com razão e palavras para aceitar uma diferença. Pode. Você tem que aceitar o diferente e tal. Essa consciência, então, educada, ia se abster de formular juízos de rebaixamento sobre o outro. Por exemplo, ontem, eu vi no jornal de hoje, uma senhora do Leblon, 58 anos, queria obrigar o gerente da Zona Sul do Leblon a fazer a compra para ela, já que ela estava com um cachorro na mão. Não sei se vocês viram isso no jornal. Não, a função dele não é essa, se recusou ali. E ela gritou, ele volta para a senzala. Ou depois, zumbidos, Palmares, como é? Volta para o quilombo, não sei o quê. Aí as pessoas protestaram. Eu sei que, estranhamente, eu gostei, ela acabou em Jerecinó, na penitenciária de Jerecinó, que prestaram queixa, veio a polícia, levaram essa coisa. Mas ela, por que contei esse episódio? Que isso ocorre aqui no Rio, 3x2. Ela disse assim, não, quando eu falei, eu estava exaltando o Zumbi dos Palmares.
Eu já estava lá. Ou seja, ela é suficientemente educada para a contraposição. Não era como ela, as respostas dela eram logicamente possíveis, aceitáveis. Eu estava exaltando. Por que estava exaltando? Você não sabe. Só faltava ela dizer isso. Mas ninguém aceitou muito, porque as pessoas investiram, né? Investiram. Então, eu tive a gente dirigia a Bloch, trabalhou comigo, uma figura, ele era muito amigo meu, depois morreu. É um romancista, eu nem gosto dele como romancista, um cara, hoje é uma espécie de mito, chama Caio Fernando Abreu, vocês conhecem? Caio Fernando Abreu, Morangos Mofá, foi meu funcionário e era muito amigo meu. O Caio morreu de AIDS. O Caio tem no livro dele uma coisa que eu gosto, uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: é fácil não dizer. Ele diz, difícil é não sentir. Preste atenção, é boa. Difícil você não sentir. Você sente. Você sente bem ou mal, aversão ou simpatia. Mas de não dizer, você pode calar. Né? Então, não é essa história de você ser total, você ser holístico, como pregam as doutrinas comunitaristas. O particular. Não, não é o particular também. Se trata você se tornar plural em si mesmo. O diverso é você se tornar plural em si mesmo. No modo sugestivo de Fernando Pessoa, que diz o seguinte: sejamos plurais como o universo. Sejamos plurais. Ele não era. É o maior poeta de língua portuguesa, fora de Camões, que eu conheço. Eu sou fã de Fernando Pessoa. Ele não era plural como o universo. Eu acho que eu citei aqui no curso que eu dei no semestre passado, citei lá na época, um trecho de Fernando Pessoa, Norberto Soares, falando sobre os brasileiros. Vocês estavam aqui, não lembro no dia, onde ele disse: um país que tem um clima desse, não pode dar gente que pensa de modo razoável. Ele diz: o que é que você pode esperar de um Landim, uma etnia, ou de um Nagô, por exemplo? Ele disse: nada. Então, isso não é gente. Ele diz: então é muito justo que você obrigue a trabalhar para aqueles que vão realmente civilizar. Isso é textual de Fernando Pessoa. Agora você diz: e aí? Isso é um dos maiores poetas no português, e genial. Eu acho ele genial com poesia. Essas discriminações, essas separações, você tem que fazer, às vezes, a partir como poeta, realmente um grande poeta, como pensador do diverso e da diferença. Essa coisa que ele disse ali, décadas depois dele, 3 décadas depois, é subscrita a qualquer nazista alemão. Ele disse: é muito justo, se obriga essa gente a trabalhar, porque se você é o agente de civilização, é mais do que isso. Ele diz assim: essa gente não serve para nada. Literalmente. Tem uma citação dele aí, porque não dá aqui para eu mexer. Então, veja só. A totalidade que eu estou chamando de universo, esse ser plural, demanda a dimensão do sensível. Então, você não pode pegar essas tecnologias da informação e da comunicação, tecnologia eletrônica, fazer uma instauração política da diversidade a partir dela. Não é isso. Portanto, eu retifico aqui, uma coisa que o Vátimo diz ali. Quer dizer, essa tecnologia eletrônica do motor é multidirecional, então ela dá posições diferentes, mas isso ainda não é bastante para a diversidade. A diversidade, uma instauração política da diversidade, é a instauração do sensível. É a instauração do sensível. E como é que se pode isso? Portanto, não se trata de registrar, portanto, diferenças culturais, essas coisas manifestadas na superfície do que antes chamava de folclore, mas é usar, às vezes, a tecnologia, no caso da tecnologia, as diferenças de dentro para fora, a constituir uma voz autônoma
política e culturalmente diverso. E mais, não se trata de, educacionalmente, de aprender apenas o modo de vida ou a cultura de um outro grupo humano. Então, você colocar na escola para as crianças, digamos, uma história diferente. A história da África já é um primeiro passo. A história da África, a história dos povos indígenas na escola. Totalmente de acordo. Acho que ainda não é bastante, para mim. Não é bastante. Não é simplesmente refletir sobre as barreiras à compreensão que você tenha, mas é de você estimular educacionalmente aquilo que você poderia chamar de imaginação empática. Uma imaginação empática. O que é imaginação empática? São a dinâmica dos recursos afetivos que pode levar a consciência a se pôr no lugar do outro. Ou seja, a você se aproximar sensivelmente da diferença. Eu chamo isso de imaginação empática. Então, Adorno já desconfiava disso. Adorno já dizia, mas não vou entrar em Adorno aqui, só resumir o que ele disse, ele sugere que a mera adesão fascinada ao diverso, quer dizer, ao modo de vida do outro, ou excluído, beneficia apenas, ele diz, a elevação racional da produção. A mera adesão. A elevação racional da produção é verdade, porque a produção ganha em racionalidade. Quanto menos ódio você manifestar por aquele que foi escravo de teu antepassado, ou você tratar melhor, mais racional se torna a produção. É um conforto para o discriminado. Você vê o cara que a mulher não gritasse para esse gerente, foi um conforto para ele. Mas não deve estar constrangido esse rapaz. Hoje, ali mesmo, no próprio ambiente, mudança. Porque os gerentes, olha de lado para esse cara, criou uma confusão ontem com a cliente. A confusão que ele criou é porque ele é preto, só essa. Mas para ele não é confortável. Não é confortável. Mas não é suficiente esse embate a mostrar. Não é suficiente. Então, na abordagem contra-hegemônica da diversidade, não se trata de converter o diverso ao código hegemônico da tecnologia. Onde é que essa conversão do diverso está? No argumento da inclusão digital. Você inclui digitalmente todo mundo, e você produz uma homogeneidade de natureza digital e educacional. Não basta discurso da inclusão digital. O que se trata realmente, me parece, é de você integrar ecologicamente o universo simbólico do diverso na urbe tecnológica, na cidade. Integrar. Então, integrar. Portanto, é imperativa a inclusão do diverso no que eu chamo uma desejável ecologia de saberes. Eu comecei falando de ecologia. O que é uma ecologia de saberes? Uma ecologia de categorias de pensamento que foram relegadas ao segundo plano pela metafísica. Foram relegadas ao segundo plano pela montagem universal de sentido, a partir da racionalidade instrumental, que é a metafísica. A metafísica é essa montagem universal de sentido pela racionalidade instrumental. Tudo isso deixou de lado outras categorias. E essas categorias estão no ar? Não. Elas dizem respeito às formas de vida de comunidades que coexistem em sociedades marcadas pela metafísica europeia. Então, é dessas comunidades que geralmente vem princípio de coerência ética, princípio de coerência espiritual, adequados à transmissão da ideia de povo. Vejam só, a transmissão da ideia de povo, nesse sentido, o povo como um aglomerado heteróclito, plural. Só houve um romancista brasileiro, um literato brasileiro, no meu entender, que encenou politicamente essa ideia de povo. Não é o melhor romancista brasileiro, sem dúvida nenhuma. Não é. Não é. Para mim, o melhor romancista brasileiro é Machado de Assis. É um negro. Machado de Assis,
Guimarães, eu sou fã de Machado de Assis, Lima Barreto, Guimarães Rosa, Clarice, mas eu sou fã também desse que eu vou dizer agora, que foi o único a dar essa ideia clara de povo, Jorge Amado. Jorge Amado. A ideia de povo, como esse povo, por isso que ele se aproxima do povo negro dos terreiros, que ele viu ali uma pluralidade que seria como que ideologicamente desejável para o povo nacional. Que... Pois não. Ah, sim. Mudou, mas pouco, é. 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 Mas veja só, tá certo, não, você está perfeitamente certo, só que o Amado ali é uma ficção. Ele não pretende, num instante, escrever sociologicamente a Bahia. Na verdade, ele inventa uma Bahia que ele queria como povo. Ele queria que essa branca, essa sinhazinha, né, porque você precisa ver a década, a época em que ele escreve isso, no momento de, digamos assim, de tentativa de construir um povo nacional, um povo foi democrático, no momento também em que aqui no Rio de Janeiro, o tempo de Getúlio, um bando emergia com a quase que parecia, seria uma religião nacional. Ele vê nos cultos negros, afros, aos quais ele pertencia, ele tinha um posto no Axé Pafonjá, o mesmo posto, o mesmo título que eu tenho. Eu sou Obá Xangô no Axé Pafonjá, ele também era. A diferença, que o Amado era comunista, era eu marxista, nunca fui comunista, nunca pertenci ao Partido Comunista, embora se eu entrasse um partido, seria esse que eu simpatizei. Nem tem para isso, nem para nenhum depois, apesar de ter tido cargo no governo do Lula, como presidente da Biblioteca Nacional. Mas nunca fui do PT, né? E ele, como comunista, e comunistas militantes, pensam também a partir de guetificações, de fórmulas que o partido dava. Eu não era um intelectual que refletisse efetivamente sobre a dinâmica social. Ele sentia a realidade nacional. Então, tem, isso que você está dizendo é rigorosamente verdadeiro. Depois tem um certo clima de fala. No final, vamos pensar bem, aquela sinhazinha branca, né, trança com o outro que não é tão branco, o negro, todo mundo dança, termina um pouco em festa, que era o clima da Bahia. Ele inventa essa Bahia, de certo modo. Ele inventa. Por isso que se diz que um dos dialetos que a Bahia fala chama-se Jorge Amadez. Jorge Amadez, quer dizer, um dialeto, a fala dele, a língua dele. E ele, pessoalmente, era uma pessoa, apesar dessa ideia de comunismo, ele dizia não acreditava, não era religioso.
acreditava. Ele falou, nada disso, isso para mim é cultural, porque eu não acredito em nada. Mas ao mesmo tempo ele não viajava sem a mãe de santo jogar para ele, para ver se o avião não ia cair. Você entendeu? Era uma ambiguidade que o artista tem. Ele foi um grande artista, narrador, casado a vida inteira com a Zélia Ligatar, mas quem é de terreiro sabe também que, entendeu? Ali ao lado, é aquela menina, acabou fazendo assim. Então, era assim, hein? Diga. Existe também, historicamente, outra condição, já fora do tempo dele, se recoloca essa discussão, se avance nela, né? Eu acho fundamental no sentido da exclusão dos saberes que se recoloca historicamente esses lugares. Tem que ser recolocado, porque, na verdade, não se progrediu muito nessa guetificação, espacialização que você falou, não se progrediu muito. É impressionante, continua a ser impressionante, a ignorância, não vou dizer de pessoas comuns do povo, não, de intelectuais, que leem livros sofisticados, com relação à diversidade do povo brasileiro. É impressionante. Diga a você, eu trafego com um bocado de gente de lugares diferentes, que eu não vou aqui nem mencionar, que me dá pena às vezes. Por que as pessoas estão lendo para quê? Lendo tanto para quê? Então, Jorge Amado, anos 30 e 40, é um avanço. Você pode imaginar o que era. O que era antes. É um avanço. Ele encena realmente um povo negro que aparece ali, que você não vê no romance brasileiro, a não ser em uma Barreto ali. Você não vê. É difícil. É muito difícil. Antes de Jorge Amado, só teve um sujeito, um baiano, que escreveu uma coisa nesse sentido parecido, e quase ninguém conhece, é Xavier Marques. Isso é um romancista interessante. Bom, olha, então eu vou colocar a questão da educação em termos mais breves, porque eu posso ter me estendido demais nos prolegômenos para mostrar o que é a diversidade. Então, em termos simbólicos, portanto, e a educação é a questão da simbolização organizada, da socialização do sujeito, do indivíduo, do cidadão, numa específica simbolização. Em termos simbólicos, a força motriz da diversidade cultural está nessa sensibilização das consciências diante da emergência do outro. Quer dizer, emergência como? É um aparecimento novo? Não. A emergência é um aparecimento, já estava aí, e de repente se faz ouvir, se faz presente. O que é essa sensibilização das consciências? É você se autossensibilizar de maneira a tomar contato com a gênese. Uma gênese que é contingente, não é necessário, poderia ser de outra forma. Uma gênese contingente de suas crenças, de seus valores, de suas atitudes. E isso implica um novo paradigma cognitivo. É esse o desafio da educação no contato com a tecnologia eletrônica, com essa mutação que eu descrevi. Não é simplesmente aprender a lidar com o iPad, com o telefone, porque isso aí é inevitável. Até as pessoas que se dizem muito desajeitadas com isso acabam aprendendo, que é meu caso. Meu caso, mas as minhas netas, já tenho netas, né? Lidam com isso com uma facilidade extraordinária. É normal, porque ecologicamente já estão dentro disso, inscritas nisso, não há como não lidar. Não há como não lidar. Então, o que efetivamente importa na educação, na questão da comunicação eletrônica, é um novo paradigma cognitivo, que eu chamo paradigma do sensível. Não paradigma da racionalidade instrumental, da razão instrumental. É um paradigma que traduz
um novo olhar para o mundo, que traduz um novo modo de sentir o comum, o que traduz também a existência, você entender a existência como uma dimensão que transcende a presença pura e simples das pessoas, a presença pura e simples dos entes, a presença pura e simples das coisas do mundo, você ir além disso. Portanto, não basta você predicar a existência livre. O que é livre? Existência de cada um de nós implica responsabilidade. Responsabilidade, você não encontra essas palavras nos terreiros, candomblé, nas grandes casas da Bahia, mas encontra, sabe o que é obrigação? Obrigação é fundamental. Fundamental. Precisa uma lógica da obrigação. Isso aí ninguém foi. Você pode até não acreditar, mas se obriga. Jorge Amado não acreditava em orixá, santo, mas tinha obrigação. Tinha obrigação, realmente ele tinha. E tinha obrigação e o quê? E parceria. Parceria. Parceria, ser junto a outro. Eu participei várias vezes de coisas com o Jorge Amado, mas não era íntimo dele, nem meio conhecido. Mas eu fiz um livro, que é chama-se Um Vento Sagrado. É um livro, uma biografia de um grande babalaú, que morava aqui no Rio, Sogenor, morreu com 96 anos, né? Que era o grande babalaú das grandes casas de santos da Bahia, jogava os búzios, escolhia o orixá, não era negro, era branco de olho azul, respeitado por todos os negros de Candomblé da Bahia. Eu fiz, eu era muito ligado a ele. Contei a história dele, junto com o Luiz Felipe de Lima, que é um violonista. Chama-se Um Vento Sagrado. O Jorge Amado soube e fez questão de pedir para fazer o prefácio. Esse livro está lá, o prefácio dele. Prefácio pequeno, mas forte. Então, era uma pessoa ligada. Agora, as contradições tinha, não era só ele não, os baianos também, outros tinham. Então, existência implica, portanto, obrigação e parceria. O que é parceria? Ser junto ao outro. Ser junto ao outro. Mas existência implica principalmente essa injunção de você assumir por sensibilidade o destino da experiência do mundo como abertura para outros mundos possíveis. Essa abertura para outros mundos possíveis é a questão da educação. Porque você abrir-se para outros mundos possíveis é você tomar contato com outros modos de inteligibilidade do mundo, outros modos de você entender o mundo, de entender o fenômeno humano, de entender o fenômeno social. Portanto, o que efetivamente você mais precisa é um pensamento capaz de amenizar essa distância que a tecnociência hoje coloca entre você e o outro. Foi isso que eu comecei citando essa senhora hoje aqui, essa moça, no Globo, quando ela dizia: as gerações mais novas estão tomadas pela virtualidade e sobra pouco tempo para a vida real. Eu discordei, porque eu disse: olha, a vida real é também essa virtualidade. Está aqui, ela é real para nós. Mas ela diz: o perigo sempre está no ponto em que se perde a humanidade. Aí o perigo, é nesse perigo em que se perde a humanidade que a educação responde. Portanto, educação não é instruir-se apenas para o mercado profissional, não é instruir-se pela tecnologia, como está colocado nesse outro aqui, de hoje, que diz assim: e já existem caminhos da modernidade defendidos como a utilização da robótica nas salas do futuro imediato. Tudo bem, os robôs, a utilização da robótica, os japoneses postam muito na robótica, principalmente em operações, medicina. Os robôs servem para muita coisa, certo? Mas não é essa a questão. Você utilizar um instrumento, robôs, isso tudo vem junto com a ecologia, você queira ou não, vem junto. A esperança nossa é que a gente pudesse até produzir esses robôs. Eu fui outro dia dar uma palestra em Pernambuco, convidado pelo um pessoal fantástico, um núcleo, São Salomão, um núcleo de capoeira
Aí tem cursos, tem não sei o quê, como eu tenho um livro sobre Bimba, eu fui aluno de Bimba, eu fui dar uma palestra, fiquei maravilhado com as pessoas. Um das pessoas da palestra, que é capacitista lá, é um dos cobras da robótica na Universidade de Pernambuco. Veio da China, do Japão, já construiu, está construindo robô, não sei o quê. Mas gozado ali eu vi que o importante mesmo ali era a capoeira. Para ele mesmo me disse, não, a robótica sim, é minha profissão. Então, o robô, a robótica em si mesmo, são dispositivos que vêm ecologicamente. As pessoas estão trabalhando nisso, mas não é essa a questão da educação. A questão da educação é essa, é um pensamento menos dicotômico, menos separador, um pensamento menos projetivo, um pensamento mais afinado com o que há na razão concretamente de sensível. Portanto, a dimensão humana dos modos de transmitir o saber, dos modos de relacionamento social, não depende da natureza técnica dos dispositivos. Não vem daí. Vem da conquista de uma forma educacional que seja suscetível de oferecer abrigo contra o esvaziamento do sentido. Portanto, contra o esvaziamento do simbólico. Uma educação que seja capaz de oferecer alguma coisa contra, porque esse simbólico, esse sentido, é essa dimensão humana, que parece muito vaga às vezes, quando se fala aqui. Isso assim, o perigo está sendo um ponto que se perde a humanidade. Como é que se perde a humanidade? É se esvaziando a possibilidade de fazer sentido. De fazer sentido. Quer dizer, é essa forma que aponta para aquilo que nós designamos, se eu designei no livro, como estratégias sensíveis. As estratégias sensíveis, quer dizer, modos de aproximação das diferenças. E esses modos decorrem de um ajustamento afetivo, um ajustamento somático entre partes diferentes de um processo. Para quê? Para você constituir um saber e transmitir para as crianças um saber que, mesmo sendo inteligível, ele não se submete à racionalidade crítico-instrumental das figurações do pensamento puramente abstratas. Então, se trata aqui de você, no quadro da tecnologia, digamos, gerar uma pedagogia, fazer uma pedagogia de afetos. Uma pedagogia de afetos. Ou seja, o que é afeto? Essa energia psíquica que se deixa ver. Vou terminar. Uma educação, portanto, compatível com a diversidade cultural, compatível com o que eu chamo de sensorium, um novo modo de sentir, afim a essa novíssima tecnologia da informação, não é aquele que se paute pelo uso instrumental da mídia apenas, não se paute por objetos técnicos avançados. Portanto, o que importa não é a diversidade dos conteúdos culturais. Mas, na verdade, você sempre se educou mais por meio do apelo a uma modalidade do sensível, que é os sentimentos, do que pelos conteúdos racionais aprendidos. Se vocês se lembram, muito mais do que qualquer retórica argumentativa, você pode aprender pelo sensível que um determinado professor, um determinado ambiente escolar criou.
às vezes coisas que podem parecer pitorescas. Digamos, eu sempre fui muito autodidata com relação a línguas, muito autodidata, e eu falo várias razoavelmente bem, algumas delas melhor do que a outra. Então, eu me lembro, por exemplo, alemão, francês, são coisas de minha adolescência, que eu falo até hoje, alemão, francês, inglês, e eu sempre me lembro dessas línguas ligadas a figuras muito assim, eu diria, sensíveis para minha imaginação, digamos, adolescente. Professora de francês, Santana, aquela alemã. Né? O sensível tem aspectos, de todo tipo de aspecto. Latim, não, com o professor Sanches. Nossa, latim, professor de latim, eu aprendi com Sanches no colégio, que depois, já em Salvador, eu já estudava filosofia e direito, descobri que era reacionário de direita, então nunca mais visitei ele, que eu era radical. São os ambientes, é a ambiência. Podia, se fosse usar jargão psicanalítico, falar na libido platônica na relação escolar. A libido pode parecer uma outra coisa, né? Falar em libido, mas é uma energia desse tipo. Nunca se educou, digamos, racionalmente, programaticamente, para o sensível na escola. Porque quando se educa, aí aparece a dimensão necessária do jogo, a questão do jogo, a questão do ludismo, a questão da alegria. Então, a escola, com seus conteúdos, não parece uma coisa forçada, onde você apanha, onde o estudante japonês, que eu estava falando há pouco, se suicida porque não passa no final do ano, onde a matemática, que é uma coisa tão bacana, vira uma coisa horrorosa para grande parte das pessoas. Então, é uma coisa muito bacana. No fundo, é um jogo também. É um jogo. E é necessário, um jogo necessário. Tá bom? A língua portuguesa, a história. Então, eu não vou detalhar mais, porque a ideia principal que eu queria estar dando hoje, a educação, a tecnologia, a questão do diverso, e o diverso é isso, é o sensível. Tá? Obrigado, então, a você.